passada. Quem veio domingo passado? Que benção. Você que não veio, acompanhe depois, veja a mensagem pelo YouTube. Inclusive, nós compartilhamos essa palavra nas células. É importante você participar do culto no domingo, ouvir a palavra. E durante a semana a gente aplica a palavra, a gente compartilha a palavra nas células. E essa é uma série de mensagens. É claro que eu estou dando esse nome aqui porque o pessoal está todo focado na Copa, né? Mas nós não vamos falar da Copa do Mundo. A gente vai falar aqui do reino de Deus. E semana passada nós falamos sobre um princípio, sobre uma doutrina que é muito poderosa. Eu pensei bastante sobre ela essa semana, e quanto mais eu penso sobre ela, mais privilegiado eu me sinto, porque essa doutrina é a doutrina da eleição. A Bíblia diz em João 15, ipsis litteris, está lá escrito: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Então olha que palavra. Então tem gente que acha que é obra do acaso. Você está aqui na igreja porque você está vivendo um acaso. Por acaso você está aqui? Não. Com Deus nós cremos profundamente que Ele nos escolheu. Então essa foi a palavra de domingo passado. Fomos convocados. Da mesma forma que o Ancelotti convocou 23 jogadores para a seleção jogarem a Copa, nós somos convocados por Deus para vivermos uma vida para Ele. Saber disso deveria nos alegrar, nos motivar. Saber disso deveria nos constranger. Porque você pensa, puxa vida, Deus podia escolher tantas pessoas, escolheu a mim. E quando a gente olha para nós, convenhamos, quando a gente olha para nós, a gente não vê. Eu fico pensando, como é que Deus me escolheu? Você não pensa isso de vez em quando, não? Não é? O Éden está assim comigo, não é, Éden? O que Deus viu em nós? É porque a Bíblia ensina que Deus, na verdade, não olha a aparência. Deus, na verdade, olha o coração. E a forma que Deus escolhe é diferente da forma que as pessoas escolhem. Então nós escolhemos por habilidade. O Ancelotti teoricamente escolheu. Eu falo teoricamente porque vocês sabem, né, irmãos? Teoricamente escolheu os melhores do Brasil, né? Mas Deus não escolhe a gente pela nossa capacidade, não. Deus nos escolhe pela sua graça. Ele usa o critério dele, que é olhar para nós com graça e falar: eu vou gerar fé nesta pessoa e ela será minha para o resto da vida e para a eternidade. Então, saber disso deveria nos constranger. Quando a gente peca, a gente deveria pensar duas vezes. Quando a gente faz alguma coisa que desagrada a Deus, nós deveríamos pensar, repensar na nossa vida, porque nós somos escolhidos por Deus e Cristo morreu na cruz por nós para nos convocar para esse time, para essa seleção de campeões. Você faz parte de uma seleção de campeões. Você faz parte da seleção de Jesus, a igreja escolhida de Jesus. Quem crê nessa palavra, dá um glória a Deus aí. Só que hoje nós vamos falar sobre a segunda parte dessa mensagem. Então, se há uma doutrina chamada doutrina da eleição, há também uma doutrina que eu vou chamar aqui de escalação, só para fazer a conexão com o futebol. Mas esta escalação, na verdade, é a doutrina do corpo de Cristo, que está lá em Efésios 2 e 1 Coríntios 12. Somos um corpo e cada um de nós tem uma função. Então, não adianta estar na seleção. Fazer parte dos 23 é legal demais, mas melhor ainda é fazer parte dos 11 que estão jogando. Então, a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos, e a Bíblia nos ensina que nós podemos jogar no campo de Deus, podemos entrar em campo na vida que Deus tem para nós, e podemos agora fazer com que os nossos dons e talentos glorifiquem ao Senhor. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de falar disso, quem aqui sabe os 11 jogadores do Brasil? Quem sabe que jogaram ontem? Quem sabe escalar o Brasil aí?
Vou dar um. O que eu posso dar? Tá bom, um pacote de figurinha. Pronto. Pra você dar pro seu filho, beleza. Tem aí a figurinha? Pega aí. Quem souber falar os 11 vai ganhar um pacote de figurinha. Ou para você ou para o seu filho. Quem? Ninguém vai saber? Não é possível. A gente sabe os 11 ministros do Supremo, mas a gente não sabe os 11 jogadores da seleção. Fala, Éder. Só para ganhar um pacote de figurinha pro Lourenço? Vai. Dá até vergonha, né? Mas vai lá. Alisson, Marquinhos, Bruno Guimarães, Casemiro. Tá difícil esses laterais. Danilo. Banhos. E Banhos. Rafinha. Vinícius Júnior. E Paquetá, meu amigo. Acho que foi, né? Igor Thiago, meu Deus, Igor Thiago, meu atacante. Não, mas ele já ganhou, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Isso aqui não é sobre Copa do Mundo. Você falou do Casemiro? Falou? Agora, vamos pensar uma coisa. O Ancelotti colocou esses caras para jogar ontem. Por falar, o jogo ruim, hein, irmãos? Que decepção. Misericórdia. Estava parecendo que o Marrocos era o Brasil. Fiquei vendo aquilo, falei, meu Deus do céu. O Éden estava desesperado com o jogo. Mas escuta, o Ancelotti, as más línguas da imprensa disseram que ele escalou errado. Tem uns que queriam o tal de Hendrick, que parece que é bom. Tem outros que queriam tem um outro lá, o tal do Fabinho, que a gente viu, jogou melhor que o Casemiro. Então escute isso com atenção. O Ancelotti, que era o técnico, ele foi colocando os jogadores que ele achava que eram bons, mas a escalação talvez não tenha sido ok. E aquele conjunto, por mais que os jogadores eram muito bons, aquele conjunto, é fato, não funcionou. Essa mensagem já está preparada, já tem um mês, mas veio a calhar que o Brasil não funcionou. Então estou trazendo essa reflexão para a gente pensar, porque às vezes, escute isso, às vezes o talento é muito de um ou outro, mas o conjunto tem que funcionar. E nós vamos entender hoje que a igreja é um conjunto, e que Deus é o técnico, que Deus, Ele é o Ancelotti, Ele é aquele que coloca as pessoas no lugar que Ele quer. E quando Deus coloca alguém no lugar que Ele quer, não tem como essa seleção perder nenhuma guerra. Quando a igreja anda junta, todo mundo conectado e todo mundo treinado pelo Deus Todo-Poderoso, não tem como essa seleção perder, ou muito menos empatar com o Marrocos. Vai ganhar sempre, porque a igreja é o time mais vencedor da terra. Tem gente que diz que a equipe da Microsoft é a equipe mais brilhante da terra. Outros dizem que é a equipe do Elon Musk, que é o primeiro trilionário do mundo, da SpaceX. Mas eu digo para vocês, o melhor e maior povo da terra, o povo mais forte, o povo mais temido, o povo que mais tem habilidades na terra, é a igreja que Jesus arrebanhou e chamou para entrar em campo. Escute isso com atenção, isso aqui não é palavra motivacional. O dia que nós entendermos que cada um aqui foi convocado, mas não só isso, nós fomos escalados para entrar no campo da vida, darmos o nosso melhor, reportarmos tudo que temos a Deus, que é o Senhor dos Senhores. O dia que a gente entender isso, nada vai nos deter. Lá em Gênesis capítulo 11, a Bíblia fala da história da Torre de Babel. Quem já ouviu essa história? A Torre de Babel, ela foi construída, ela estava sendo construída e ela ia chegar no céu.
Aí sabe o que Deus falou lá em Gênesis 11? Ele falou assim: precisamos descer lá para confundir as línguas. Foi aí que nasceu a variedade de línguas. Um fala português, outro fala inglês, outro fala alemão, outro fala espanhol. Por quê? Porque eles falavam a mesma língua. Eles eram um time indestrutível, e a unidade deles, cada um fazendo a sua parte, estava fazendo eles chegarem até o céu. Então Deus falou: vamos confundir esse povo, porque a unidade deles é muito forte. O povo se uniu, e quando há unidade, quando cada um faz a sua parte, esse povo vai conquistar aquilo que precisa. Então escute isso: você e eu, nós fazemos parte de um time, de uma unidade invencível. Dá um glória a Deus aí. Eu quero ler com vocês aqui alguns textos. O primeiro está lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo de número 2. Eu quero ler o versículo. Vamos ler os versículos 8, 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isto não vem de vocês, isso é dom de Deus. Versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Agora olha o versículo 10. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Algumas coisas que nós temos que aprender com esse texto. A primeira delas, o versículo 8 é claro. Coloca no seu coração: tudo que acontece conosco, que Deus nos dá como favor, é uma graça de Deus na nossa vida. Então Paulo, ele está aqui ensinando a igreja de Éfeso sobre a doutrina da graça, e a primeira coisa que ele nos ensina é: não existe mérito no reino de Deus quando o assunto é salvação, existe graça. Então nós fomos, pela graça, escolhidos para sermos salvos, e esta graça, sabe o que significa graça? Graça significa um favor que a gente recebe, mas a gente não merece. Então esse evangelho, que é o evangelho da graça, é a primeira coisa que nós temos que entender. Não adianta a gente ficar falando aqui de função. Porque você vai ser chamado para ser diácono da igreja, o outro vai ser líder de célula. Não adianta falarmos disso se antes não falarmos de graça. Nós somos salvos pela graça. Essa é a primeira coisa que no time de Deus é inegociável. A língua do time de Deus é a língua da graça. Aliás, graça é uma coisa escandalosa para os homens. Os homens não conseguem entender, se não for pelo Espírito Santo, o que é graça. Porque pensa, um ladrão que estava lá do lado de Jesus na cruz. O cara fez tudo errado a vida toda, e aí no dia que ele está lá pronto para morrer, ele tem uma palavra e diz: este aí é o Filho de Deus. Aí Jesus fala para ele: porque você creu em mim, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Isso é graça. Ele mereceu estar no paraíso com Jesus? Não. Mas ele recebeu pela graça a salvação. Então graça é um escândalo. De vez em quando a gente vê o ex-traficante, o ex-bandido, o ex-ladrão, o ex-não sei o quê, ele agora é um servo de Deus. E tem crente que não consegue entender isso. E a gente critica, a gente às vezes olha e fala: ele está fingindo. Irmão, escute isso. Nós estamos no evangelho da graça. Nós estamos na era da graça. E para entender sobre convocação e para entender sobre escalação, nós temos que entender que Deus faz tudo por meio da sua graça. Afinal de contas, convenhamos, o ladrão na cruz é a representação da nossa vida. O ladrão na cruz é você, sou eu. Você acha que você é muito melhor do que ele? Não. Éramos pecadores, estávamos mortos nos nossos delitos, estávamos perdidos na vida, muitos aqui sem esperança de viver.
outros aqui queriam morrer e estavam até pensando em suicídio, outros aqui estavam numa situação nas suas famílias deplorável, outros aqui estavam vivendo dias extremamente difíceis e estavam simplesmente não entendendo mais o motivo da vida. Aí Jesus veio. Você então entregou sua vida a Jesus e pela graça, Jesus mudou tudo na sua vida e agora você vê a vida de forma diferente. Você começa a ver propósito na vida. Tudo isso é a graça de Deus liberada sobre nós. Então a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o tema de hoje, que é escalação, estava falando do Lancelotti, já passei para a Bíblia, a gente vai chegar lá, é que nós precisamos entender, ou no mínimo, crer na graça, mesmo que a gente não entenda. Número 2, o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 10, que nós somos feitos por Deus. A palavra aqui, feitura, na revista, na Almeida Revista, né, está escrito assim: somos feitura de Deus. E essa palavra grega é uma palavra interessante. Sabe aquela palavra que a gente fala no português é poema? Poema, o que é um poema, né? É uma obra feita com rimas e tal, isso é um poema. Então esta palavra aqui, no grego, feitura, é poemia, que é a mesma palavra que dá a origem de poema. Então, olha o que o Paulo está aqui dizendo. Nós somos feitura, somos poema de Deus. Nós somos uma obra de arte de Deus. Aliás, basta estudar um pouquinho o corpo humano, a gente vai ver que o nosso corpo é uma máquina com muito mais complexidade do que qualquer robô que foi feito até hoje. Nosso corpo é uma máquina. E a nossa vida é uma coisa assim, para a gente viver, são bilhões de combinações no universo inteiro que fez a gente viver. Se a Terra tivesse um pouquinho mais próxima do Sol, não haveria vida. Ou se estivesse mais longe, também não haveria vida. Isso do ponto de vista do universo, mas do ponto de vista microscópico, cada um aqui eram milhões e milhões de espermatozoides, e um se juntou ao óvulo e gerou uma vida, uma coisa improvável. A vida é algo improvável. Então a Bíblia ensina que nós somos esse poema que Deus fez para viver aqui na terra. Escute isso, porque isso pode ressignificar a sua vida hoje. Nós somos algo que Deus criou. Essa doutrina, que é a doutrina da criação, é uma doutrina que hoje é negligenciada pelos cristãos. Tem cristão aí que acredita no evolucionismo. Estou tentando trazer um cientista aqui, acho que ele deve vir aqui em outubro. Ele é hoje o maior cientista da teoria do design inteligente. Ele chama Marcus Eberlin. Depois você digita aí que você vai ver ele. E esse camarada, ele fala sobre cientificamente como comprovar o que está em Gênesis capítulo 1 e 2 na criação. E ele é respeitado no mundo inteiro. No mundo inteiro, falando que a Terra é jovem, que a Terra não, como diz aí essa teoria do evolucionismo. Depois digita lá que você vai ver. Ele fala cientificamente. Talvez ele vá vir aqui no segundo semestre. E quando a gente começa a estudar a criação de Deus, a gente fala: pelo amor de Deus, não é possível que eu não estou seguindo esse Deus ainda. Ele me criou, Ele me colocou nessa terra, Ele me criou com um propósito. Nós somos essa criação que a Bíblia chama a gente de poema. Nós somos uma obra de arte que Deus fez para viver aqui na terra um propósito que Ele tem para nós. E a terceira coisinha que nós precisamos entender aqui, no versículo 10, para a gente já caminhar para o meio dessa mensagem, é que Paulo, ele diz claramente que nós somos criados em Cristo para boas obras. Fomos criados em Cristo para boas obras. Primeiro Deus cria a gente, depois Deus nos dá uma identidade que é Cristo, e por fim o Senhor entrega para nós uma missão que a Bíblia chama de boas obras. Olha o ciclo: primeiro Deus cria,
Depois Deus nos dá uma identidade que é o próprio Cristo, porque nós somos, a partir de Cristo, nós somos ressignificados, a gente passa a saber quem nós somos de verdade. E aí sim, depois disso, nós passamos a ter a missão de boas obras. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Isso tem que fazer a gente pensar na vida. Isso tem que fazer a gente pensar na vida. Nós fomos criados com uma identidade que Cristo nos deu. E nós precisamos, irmãos, colocar a mão na massa para servir a Deus nessa terra. Eu ouvi um aleluia aqui, outro ali. Ah, pastor, não, eu fui chamado para ser um frequentador da igreja. Minha missão, minha boa obra é esquentar a cadeira. Eu já tenho a minha cadeirinha lá, já tenho até meu nome. Tem uns irmãos aqui que eu já vou colocar o nome deles na cadeira, já viu? Eu já sei até onde sentam. Vai ter o seu nome aí, daqui um dia, daqui uns dias. E a pessoa acha que a missão dela, as boas obras dela é estar aqui, marcando presença. Se fizer uma chamada aqui, ele bate o cartão aqui, e todo domingo está aqui. Irmão, isso é o mínimo que a gente faz. Isso não é nada. A gente está aqui para adorar a Deus juntos, mas nós somos chamados para fazermos boas obras. E quando falamos da escalação, enquanto estava lá o Neymar ontem, eu tive que falar do Neymar, não teve jeito, mas estava lá o Neymar, parecia o técnico, ele estava lá dando tchauzinho para a torcida, estava lá os 11 jogando. Eu não fui chamado, nem você, para ficar no banco de reserva, não. Você e eu fomos chamados para boas obras, e tem que ser titular, tem que ir para campo. Nós temos que sair daqui hoje, irmãos. É isso que é a minha missão aqui, pelo Espírito Santo, orar e pregar para vocês, para que a gente saia da nossa zona do banco de reserva, e para que a gente entre em campo. Tem alguém aqui que está disposto a entrar em campo hoje? Porque torcer é muito fácil. Ser crente frequentador de igreja, estou torcendo para a igreja encher domingo. Estou torcendo para aquele projeto social lá dar certo. Olha, estou torcendo para aquela célula ter gente. Estou torcendo para aquela igreja ter sucesso e ganhar alma. Estou torcendo para aquele louvor cantar bem. Estou torcendo para que aquele problema na igreja se resolva. Ser torcedor é muito fácil. O que Deus quer de nós é que a gente entre em campo. A palavra que Deus tem para nós é: Ele nos criou para boas obras. Meu Deus do céu, tem gente indo para o inferno agora, e a gente está aqui com banco de reserva. Nós estamos aqui no banco de reserva, confortável. Está todo mundo aqui nesse prédio, que legal. E o mundo lá fora está precisando de Cristo. Então a igreja é chamada para boas obras. Primeiro Jesus te salva, Ele te dá uma identidade, e agora é o tempo de boas obras. Se alguém for atento aqui, tem uns aqui que já estão comigo há 2, 3 anos, sabe que a minha mensagem é só isso. Eu só prego isso, não prego mais nada. Todo domingo eu prego a mesma coisa. Por isso que tem gente que cansa de mim. Mas irmãos, eu vou pregar a Bíblia, e a Bíblia manda a gente fazer isso. Esse pastor aí não sabe nada. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa. Irmãos, tudo que você faz, 1 Coríntios 10, 31, precisa ser para a glória de Deus. E isso tem que permear toda a nossa vida. Eu abro um negócio, eu estou lá fazendo boas obras. Eu estou com a minha família, eu estou ali para fazer boas obras. Eu estou ali numa célula, ali eu estou com o propósito de fazer boas obras. E tudo na minha vida deve ser para, primeiro, ser salvo, segundo, receber a imagem de Deus por Cristo Jesus, e terceiro, fazer boas obras. Eu queria ler com vocês aqui o que está em 1 Coríntios capítulo 12, que é um negócio que fica estreito. Aí fica um pouquinho mais estreito. Comecei primeiro com Efésios para ficar mais light, e agora apertem os cintos porque vai estreitar. 1 Coríntios 12. Está preparado aí? Ixi, meu Deus do céu. Crê em Deus Pai.
Misericórdia. Está preparado aí, irmão? Eu recomendo os amados irmãos a lerem 1 Coríntios 12 essa semana. Recomendo mesmo, fortemente. Não faça nada essa semana sem ler antes Coríntios 12. Vai ser... Eu tô com essa mania de fazer isso aqui agora. Aqui, ó. Faz assim, vai. Vai. Quando você lê, você começar no primeiro versículo, vai vir lá para de tudo que é lado, para ver se nós aprendemos. Eu fui ler essa semana, e olha que eu já tinha lido, hein? Algumas vezes. Mas, meu Deus do céu, como é que a gente não entende que cada membro do corpo de Cristo precisa exercer uma função? A gente não entende isso. E 1 Coríntios 12 é o texto que fala sobre os dons espirituais e a importância das funções na igreja. Eu quero ler com vocês os versículos 14, 15, vamos ler do 14 ao 20, ok? Do 14 ao 20. Olha o que diz a Bíblia. O corpo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Versículo 16. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Deixa a Bíblia aberta e para aí. Então vamos lá. Vou ser bem educado aqui, tá? Bem calmo, tranquilo. Mas eu vou falar uma coisa aqui. Por que nós estamos questionando a Deus a respeito de pessoas que fazem coisas na igreja, se é Deus que escolhe do jeito que Ele quer? E segundo, vou fazer outra pergunta. Por que nós ficamos com reclamações com Deus, se Deus fala com a gente para fazer uma coisa, e a gente fica reclamando com Deus porque Deus mandou a gente fazer, que a gente não aguenta mais? Ora, se Deus é Deus, se Ele é o Ancelote, se Ele é que manda, e a gente é só escalado, o que Ele mandar, a gente tem que fazer. A gente vive hoje na igreja do voluntariado. O que é a igreja do voluntariado? A gente ensina nas igrejas hoje que nós somos voluntários. Então, eu sou um pastor voluntário, por quê? Porque eu não tenho salário da igreja, então sou voluntário. Você também, quando serve a Deus, está aqui o Ronil. Ronil está aqui no teclado como voluntário. E aí está ali o Borba, tirando foto do povo, né, Borba? Você é um fotógrafo de primeira, mas você é voluntário. Não é isso que a gente aprende? Só que a Bíblia ensina. Eu nunca achei essa palavra na Bíblia. A palavra voluntário significa, basicamente, o resumo é: quem é voluntário faz o que quer, na hora que quer. Só que a Bíblia ensina que a gente é servo. E quando a gente tem a cabeça de servo, a vida muda, porque a gente começa a olhar para a vida como servos de um Deus altíssimo que manda a gente fazer e a gente faz. Muda tudo. Porque se você está numa família e você casou lá, está lá com seu cônjuge, você está ali como servo de Deus, e aquele casamento foi Deus que te mandou estar, e você está ali para servir o seu cônjuge, para servir a sua família, e o seu chamado então é servir, porque Deus fez de você um servo bom e fiel. Então, se você participa de uma empresa, você está ali no trabalho, e aí você vive
esta realidade serve, você pensa, olha, eu creio que tudo na minha vida é a direção do Senhor. Se eu estou nesse emprego, eu vou trabalhar nessa empresa com o meu melhor, como se fosse para Deus, porque eu sou servo de Deus nesta empresa. Aí você faz parte de uma comunidade como essa, de fé. Então você está aqui, e você fala, opa, Deus usou um pastor, ou Deus usou o líder do grupo, e eu fui chamado para fazer alguma coisa. E aí você fala, eu vou fazer com o meu melhor, porque aquilo que eu estou fazendo é porque eu sou servo de Deus, e Deus me manda, e eu faço. Aqui em 1 Coríntios 12, Paulo está dizendo, Deus coloca quem Ele quer, na hora que Ele quer, onde Ele quer. Então, a palavra que eu tenho para você e para mim hoje é para a gente pensar, e para a gente sair daqui escalados por Deus. E quando Deus mandar a gente falar com alguém alguma coisa, a gente vai falar. Quando Deus mandar a gente abrir mão da nossa razão, a gente vai abrir. Quando Deus falar, olha, sirva-me, nós vamos servir, porque nós somos escalados por Ele. E nesse time, se nós ouvirmos a voz dEle, nós venceremos juntos. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: essa doutrina que eu estou chamando de escalação, nós temos que tomar cuidado com um problema chamado comparação. Então primeiro, Deus coloca quem Ele quer, aonde Ele quiser. Segundo, cuidado com esse negócio de comparação. Cuidado na vida. Viu o Paulo falando aqui? Imagina o olho falando, eu queria ser ouvido. O olho se comparando com o ouvido. Não tem como, são funções diferentes. E aí quando a gente começa a invejar a vida do outro, quando a gente começa a querer a vida do outro, aí a gente cai e a gente perde a base da doutrina da escalação. Deus te escalou, vai lá e faz, e para de olhar para o outro. O que Deus mandar você fazer é porque é para você fazer. O que Deus mandar eu fazer, ponto final, eu vou fazer e eu não vou ficar comparando com o outro não. Dá um amém aí, vai. Ai pastor, essa aí é pesada, hein? Não precisava dessa, né? Isso aí, pula essa. A gente vive na realidade da comparação. A gente está se comparando. Você está comparando o seu salário com o do outro. Quer ver uma coisa que destrói a empresa? É o empregado que fica se comparando com o outro. Irmãos, nós não somos comparáveis uns com os outros. Cada um tem uma realidade. E o crente que se compara, a gente que tem a fé cristã, e a gente crê em Jesus, e a gente começa a se comparar com o outro, a gente se perde na vida, porque nós somos servos de Deus, e Deus tem para nós uma missão que Ele não tem para outro, e vice-versa. E por fim, o que é mais lindo nesse texto, é que Paulo ele exalta o olho, exalta o pé, exalta o dedo e exalta todos os membros. Sabe por quê? Porque no corpo de Cristo e na escalação de Deus, o que vale mesmo é a interdependência entre os membros. O que vale mesmo não é ter estrela, mas o que vale mesmo é todos nós entendermos que a dor de um é a dor do outro, que a vitória de um é a vitória do outro, e que aquilo que nós vivemos depende da felicidade também dos outros. Você sabe que é difícil pensar isso, né? E eu decidi ser pastor, e a vida ministerial tem me ensinado cada vez mais que a minha alegria é ver os outros felizes, e que eu fico triste quando os outros estão tristes, e isso mudou a minha forma de ver a vida, e deveria mudar a sua forma de ver a vida. Sabe por quê? Porque corpo de Cristo é falar de uma unidade, que todo mundo depende de todo mundo. Às vezes a gente fica nessa hipocrisia aqui, esse negócio de igreja, de religião. Tem gente que está do nosso lado, às vezes senta do nosso lado aí, ó. A pessoa está passando um problema, a gente nem sabe. Por isso que isso é uma hipocrisia, a gente achar que ser igreja é apenas estar num culto batendo palma para Deus todo domingo. Não, ser igreja é ter vida na vida. É por isso que eu gosto de estar em célula, é por isso que eu converso com vocês, e nós devemos conversar uns com os outros. Sabe por quê? Porque ser igreja é caminhar junto.
Ser igreja é todo mundo pegar a mão de todo mundo. Ser igreja é problema de um, é problema de todos. E assim nós vamos ser um time invencível, escalados pelo Deus Todo-Poderoso. Eu vou terminar essa palavra com algumas comparações. A primeira delas é, de novo, para terminar, né? O Brasil. O Brasil tem até algumas estrelas legais e tem lá o Vinícius Júnior, que foi o melhor jogador do mundo, mas você vê o conjunto daquela seleção, dá até dó. Eu estava vendo ontem o jogo, o pessoal não corre. Parece que é cada um por si. E aí você pode ter 11 estrelas num time. Eu sou cruzeirense, tem algum cruzeirense aqui? Nenhum? Como é que é? O que você falou aí? Você não faz eu perder minha benção não, irmão. Eu perco a minha benção aqui. Falou que o meu time é pequeno. Time pequeno é o do Borba, que é o Remo. Tem alguém que torce pro Remo aqui? Não tem também não, tá vendo, Borba? Mas aqui, esquece esse negócio que eu falei. Eu já me arrependi de ter falado do Cruzeiro. Mas eu me lembro uma vez que tinha um time do Cruzeiro que tinha várias estrelas. O presidente comprou lá, na época, o Rivaldo. O Rivaldo tinha acabado de ser campeão do mundo, foi pro Cruzeiro. Aí depois teve um outro, Edmundo. E era só gente top. Quase caiu para a Série B. Muita estrela, muito ego e pouco futebol. Aliás, isso serve para tudo. Se você pegar um ótimo maestro e colocar ele com um tanto de tocador estrela, mas se eles não tiverem conjunto, grande chance daquela banda ser um fracasso. Se você pegar empresas com pessoas muito boas, mas cheias de ego, grande chance daquela empresa fracassar e quebrar. Se você pega uma igreja, tem estrelas, tem pessoas habilidosas, gente que sabe fazer tudo, gente que fala várias línguas, gente que é não sei o quê, se tem muito ego, essa igreja vai fracassar. Mas é muito melhor pessoas normais se unindo em torno de um propósito e servindo a Deus, do que estrelas que estão cheias de ego e que servem a elas mesmas. Então o que vale mesmo nessa vida é unidade e não estrelismo. Sabe como é que nós vamos crescer como igreja, como que nós vamos crescer como família, que nós vamos crescer como corpo? O dia que não houver mais eu aqui, quando houver nós, escalados em uma só visão, em um só propósito, assim seremos uma igreja forte. Por isso que eu ensino aqui na igreja a gente honrar uns aos outros, a gente amar uns aos outros, e a gente prega essa mensagem da unidade todo dia, porque enquanto um quiser se sobrepor ao outro, zero resultado. Mas quando nós formos como um purê de batata, pensa, um saco de batata e um purê de batata. Um saco de batata, você consegue pegar as batatas facilmente, mas um purê de batata, as batatas se confundem, porque elas viram uma coisa só. Então nós temos que ser como um purê de batata, e juntos, escalados, cada um fazendo a sua parte. Um na obra social, o outro ajudando as crianças, o outro fazendo isso, o outro fazendo aquilo, e a gente servindo a Deus juntos. Assim seremos uma igreja indestrutível e abençoada. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Eu te pergunto nessa noite, qual é a sua posição na escalação de Deus? Qual é a sua posição? Imagina o tal do Ibanez, Éden, você tanto ama. Imagina ele falando assim: a partir de agora eu vou ficar no gol, vou ficar no lugar do Alisson. Aí o Alisson fala: não, eu agora vou ser atacante. Mas por que não? Porque eu quero fazer gol. Essa seleção vai tomar não é de 7 não, vai tomar de 15, 20, 50 a 0. Porque se a gente não tiver clara a nossa escalação, vai dar errado. Então eu declaro que nesses próximos dias Deus vai te dar uma função, vai te dar uma visão daquilo que você precisa fazer no corpo dele. Diga sim
para Ele e se prepare para fazer parte do melhor time da terra. Dá um glória a Deus aí, fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Olha para mim aqui. Quem aqui já ouviu a história da galinha e do porquinho? Quem já ouviu? Ninguém? Já contei isso aqui 200 vezes. Então vou ter que contar de novo. Vou resumir, tá? A galinha e o porquinho. Um dia o fazendeiro falou assim: vou dar uma festa aqui. Vou dar uma festa e tal. E aí isso chegou no ouvido da galinha e do porquinho. A galinha ficou super feliz. O fazendeiro vai dar uma festa. Riu até. E o porquinho, tadinho. O porquinho, o pessoal olhava para ele, os outros animais, ele estava triste, cabisbaixo e tal. E o fazendeiro prometendo a festa, dia tal, vai ter festa. E a galinha contando para todo mundo, e pulando e rindo. E o porquinho lá, puxa vida, festa e tal. Aí um dia perguntaram: e aí, porquinho? E aí, galinha, por que você está feliz, galinha? E você, porquinho, por que você está triste? Aí a galinha respondeu assim: porque eu só tenho que botar ovo e está tudo certo. E o porquinho: por que você está triste, porquinho? É porque eu vou ter que virar o bacon. Eu vou ter que ser o tocinho da festa. O porquinho tinha que dar a vida dele. A galinha ia botar uns ovos e estava feliz na festa. Resumindo, tem gente que só vive a vida para faz uma gracinha aqui, conta comigo ali, mas ele não está comprometido com a vida dele. A gente tem que ser o porquinho na vida. Tem que parar com esse negócio: eu só vou fazer uma gracinha. Não. Nós estamos no reino de Deus. E para a gente vencer, cada um aqui pode fazer a sua parte. Cada um aqui pode servir alguém durante a semana. Cada um aqui pode ganhar uma alma para Jesus. Cada um aqui pode ser luz na vida de alguém. E é assim que nós vamos vencer como igreja. Porque se cada um aqui estiver comprometido com a escalação, não tem como dar errado. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora e que você dissesse para Deus: Deus, eu digo sim para a sua escalação. Diga: Deus, eu digo sim para o seu chamado. Eu digo sim para viver o reino de Deus, não a Copa do Mundo, mas para viver no reino de Deus, no lugar certo. Diga: Deus, eu não vou negligenciar mais. Eu não vou mais, Pai, dizer que eu não tenho tempo, que eu não posso, que eu não consigo, que eu sou isso, que eu não tenho habilidade suficiente. Não, eu digo sim para o Senhor. Pai, que o Senhor levante aqui uma igreja disponível. Levante aqui homens e mulheres disponíveis, homens e mulheres que digam sim para o Senhor. Pai, tanta coisa para fazer. O reino de Deus está colocado diante de nós, e agora, Senhor, nós dizemos sim para o seu chamado, sim para a missão do Senhor para nós, sim para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. E para isso nós precisamos nascer de novo, Deus. Precisamos ser comprometidos com o Senhor, comprometidos com o seu reino, comprometidos com a tua palavra. Levanta uma igreja comprometida nesse lugar, em nome de Jesus. E quem ora esta palavra junto comigo, quem crê nesta palavra, diga amém e diga graças a Deus.